Olá, seja bem-vinda a mais um podcast da Mulher Antifrágil. Eu estou aqui com ela, idealizadora desse projeto maravilhoso, Priscila Cunha, tudo bem? Tudo, Liz. Que bom que a gente está aqui, né, falando mais uma vez sobre esses assuntos maravilhosos da mulher mesmo. antifrágil, né? Mais uma aula aqui, nosso bate-papo, eu e a Liz. E antes da gente começar a nossa aula, eu quero só dar um comando aqui, né? Você que ainda não me segue nas redes sociais, no meu YouTube, ou no Instagram, no Facebook, Priscila Rodovalho Cunha. Segue, nós temos muito material, tudo gratuito. E as aulas, todas as aulas estão gratuitas no meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ativa o sininho que toda semana tem aula nova. E quando a aula chega no e-mail, você recebe uma notificação. Aula nova. Então, tem muito conteúdo. Assista, compartilhe. Assista uma, assista duas, quantas vezes E cresça, né? E cresça. E cresça, porque esse conteúdo, ele não é simplesmente para você ouvir ou para você repassar, mas é para você aprender com ele, né? Isso. Porque são coisas que você foi descobrindo durante a sua vida, né? Durante a sua caminhada, inclusive de experiências próprias, né? Então, é muito... A gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E uma coisa que eu tenho na minha vida é tudo que eu aprendi, aquilo que Deus permitiu eu passar, eu acho que eu mastigo muito, preparo palavras, faço as minhas aulas, para que aquela vivência que eu tive, aquele ensinamento, né, aquilo que me trouxe o ensinamento, eu também possa passar para as pessoas. Perfeito. A gente erra muito, né, e eu não coloco aqui só aquilo que deu certo. Né? É verdade, gente. Várias vezes ela já compartilhou coisas que foram ruins, né, inclusive. Até porque a vida é feita disso, de acertos e de erros. E a rede social tem muito isso. Você pode escolher em ser perfeita, né? E mostrar a sua perfeição ou mostrar a verdade. E é um lema meu, eu não dou conta, até tenho uma dificuldade de mostrar stories, mostrar minha vida pessoal, eu sou muito reservada. Mas aqui nas aulas, as coisas que eu conto, os testemunhos, e o pouco que eu mostro a verdade. Né? Então, assim, contando casos, erros mesmo, né? A gente às vezes acha que está fazendo a coisa certa e depois a gente descobre que a gente não fez a coisa certa, que a gente errou, mas aí você descobre que você errou e você tem maturidade de aceitar o erro e aprender com aquele erro. Verdade, isso é muito importante. Né? É porque, realmente, eu acho que na nossa caminhada, né, no nosso dia a dia, inclusive para a gente poder se tornar uma mulher antifrágil, porque você sempre fala, né, que ninguém nasce antifrágil, né? A gente vai aprendendo aí com os golpes, com as dificuldades da vida, né? Mas é importante a gente aprender a segmentar isso, porque muitas vezes vai ser num momento difícil que a gente vai aprender algo muito bom, né? Um momento difícil, ele tem uma grande oportunidade, né, da gente aprender algo e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É exatamente sobre isso. Legal. Que é um momento de perdas, né? A mulher, ninguém gosta de perder. Pura verdade. Né? E muitas vezes... Seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, né? Não, quem é competitiva, então, eu sou mega competitiva e eu odeio perder por ser competitiva, por ser filha mais velha. Normalmente o filho mais velho, ele também acha que ele tem a síndrome de que tudo é dele. Ele tem que ter tudo primeiro é dele e eu sou filha mais velha. Então a síndrome do justiceiro. Então, a gente acha que a gente nunca pode perder, que se a gente perder é o fim do mundo. E perder faz parte da vida, né? Só que aí vem uma grande decisão da pessoa que perdeu. Quando você perde alguma coisa, o que você vai fazer? Ou você vai aprender, peraí, eu perdi, tá, e agora? O que eu vou fazer? Acabou minha vida? Acabou minha vida. Meu Deus, e agora, né? Tudo, vou abrir mão de tudo, que né? é o que acontece quando as pessoas perdem entes queridos, né? Por exemplo, uma morte acidental, mulheres, né? Eu conheço pessoas que ficaram viúvas, porque é normal você ficar viúvo quando você tá velho. De uma certa idade, né? Passou dos 75, 80 anos, você já sabe, vai morrer uma hora. Tudo bem, pode morrer mais velho, depois dos 90, mas aconteceu depois dos 75, já estava mais velho, tudo, já estava doente, ou uma pessoa que está doente. Agora, de repente, você perde, fica viúvo jovem. Ou você perde um filho. Né? E essas pessoas que perdem, assim, têm perdas muito repentinas, elas têm uma dificuldade muito grande. Se elas não realmente aceitarem essa perda, elas vão ter uma dificuldade muito grande na vida delas. Porque
elas acham aquela perda como assim, eu estou sendo punida por Deus. E eu acredito, eu nunca passei por uma perda próxima, né? Mas conheço pessoas e como psicóloga estudei muito sobre isso e tudo tem um porquê. E que se Deus permitiu aquilo, uma coisa, Deus não vai fazer você passar por algo que você não dá conta de suportar. É verdade. Por mais incrível que seja isso, situações que eu já passei na minha vida, eu já passei algumas situações na minha vida que eu não imaginei que eu passaria e hoje eu dou graças a Deus porque eu tive maturidade de entender que foi difícil, eu tive que me reinventar para enfrentar, mas eu consegui ter os olhos bons, que a Bíblia fala, né? Dos olhos maus e dos olhos bons. Quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Quando os teus olhos forem bons, olha que forte isso. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Quer dizer, a maneira que você olha. Não tem a questão da anorexia, da bulimia? Sim. É exatamente isso. A pessoa ela olha no espelho, ela tá magérrima, né? A anorexia. Sim. Pesando 40 quilos, 30 e poucos quilos e ela se acha gorda. Ela um transtorno. Ela olha, mas ela se vê gorda. É interessante isso, e né? também a questão da pessoa, quando ela está muito acima do peso, ela tem que perder, é uma questão, não é só estética. Só estética. Questão de saúde mesmo. E ela não consegue se achar, ela não consegue se ver, ela não consegue ver que aquilo ali está fazendo mal para ela. É um distúrbio. Então, e a Bíblia fala sobre isso. Então, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Forte, então, né? Isso é muito forte para o seu casamento, isso é muito forte para o seu relacionamento com seus filhos, isso é muito forte para você como mulher, como profissional, isso é muito forte em todas as áreas da nossa vida. Então, uma coisa que eu aprendi muito foi colocar os olhos e ter um olhar bom de tudo. Verdade. Mesmo que seja uma desgraça. E é difícil, né? Eu tô achando aqui o versículo, os olhos são a candeia do corpo, tá em Mateus 6:22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Isso aí. Os olhos são a candeia do corpo. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos for ruim, todo o teu corpo será trevas. Então, vamos lá. As pessoas falam assim, eu quero ser antifrágil no meu casamento. E aí você está passando um problema sinistro com o seu marido, uma brigaiada e principalmente... Uma crise, né? Crise de cabo de guerra. Quem manda? Que uma das grandes crises de casamento, para mim, é quem manda. E quando a mulher entende que ela precisa dar para o marido essa afirmação, realmente ele manda, realmente ele é o cabeça. Mas meu marido faz um monte de coisa errada. Sim, mas ele tem o direito de errar por ser o cabeça. Você pode falar assim, olha, eu não concordo com você, mas eu tô do seu lado. E o que acontece? As mulheres, elas não fazem isso. É verdade. E começa uma guerra louca. E começa a jogar muitas vezes, né? E aí, vamos lá. Aí piora e o casamento tá uma desgrama lá, total. Fim, né? Uma guerra, terceira guerra mundial. E a mulher só olha... tem um olhar péssimo, o olhar da pior maneira. Em vez de ela falar assim, bom, agora é uma grande oportunidade que eu estou tendo de ajustar meu casamento. Eu vou pegar essa crise e vou falar assim para o meu marido, vamos para terapia? Ou eu vou pegar essa crise e vou falar assim, vamos procurar o nosso líder, nosso pastor, ou nosso mentor? Eu vou falar assim, eu vou usar essa crise para resolver de vez. Nós vamos agora tratar a ferida, nós vamos na causa, colocar os seus olhos são bons naquela crise. Você quer trazer uma solução, né? Porque eu acho que dentro disso que você está falando, Bispa, quando a gente quer encontrar uma solução, a gente está literalmente falando assim, opa, peraí, eu tive um entendimento, eu compreendi que eu estou passando por uma crise e eu preciso de uma solução que eu não tenho. Isso. Né? E é diferente, eu estou rindo porque esses dias atrás eu estava atendendo um casal de discípulos que eles tiveram uma discussão e ela bloqueou ele. Desculpa, gente. Casados. Ela bloqueou ele no WhatsApp. E ele ligava, ele bloqueou em tudo, assim, no telefone. Ele não conseguia ligar para ela porque ela ficou com muita raiva dele, né?
E ela passou, assim, eles tiveram essa discussão de manhã e de noite, só quando ele chegou em casa, que ela fingiu que estava dormindo. Fingiu que estava dormindo para não conversar com ele, para conversar no dia seguinte, né? Então, assim, né? Que tipo de resposta que a gente dá no meio de uma crise, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, porque realmente no meio de uma discussão, o que a gente faz? A gente vai bloquear a pessoa, vai falar, olha, não quero mais saber de você, ou a gente vai buscar terapia, né? Vai buscar crescer de alguma forma com aquela crise, né? Os teus olhos naquele momento serão bons ou maus? Você vai continuar puxando o cabo de guerra ou você vai, né, trazer uma solução? É aquela assim, tá vendo, ó, meu casamento já foi pro pau, meu casamento não tem jeito, não tem solução para ele, não tem solução para mim. Você olha para a situação, para a crise e só vê o lado ruim. Uhum. É muito difícil quando você está vivendo. É, verdade. Por isso que eu coloco muita importância de você ter um mentor, de você ter um pastor, de alguém que te aconselha um líder, de você ter um terapeuta, né? Alguém que está de fora e que vai te ajudar, que você vai ouvir, que o teu marido vai ouvir, que vocês vão ouvir, que vocês vão conseguir chegar, aquela pessoa vai conseguir dar conselhos. Mas não adianta você pedir alguém para dar conselho para você se os teus olhos forem maus. E se você já chega assim e fala assim, cara, eu vou lá, mas aquela pessoa vai puxar sardinha para ele, tudo seu é negativo. Tudo seu é negativo. E pessoas assim são pessoas que realmente a vida é mais difícil para elas. Porque não tem... Gente, essa é a vida. Uhum. Eu não tenho uma mágica, uma balinha, né? Oxalá a gente tivesse um remédio, pílula, né? Uma pílula para a gente poder tomar e nossa vida ser perfeita. A gente não passar por situações difíceis, a gente não ter problemas financeiros. Tá, e aí, quando você perde um ente querido, igual eu falei, nós temos uma pessoa em comum, minha e da Liz, uma pastora, que no Covid ficou viúva aos 49 anos. E ela tá aí 1 ano já, e ela viveu o luto ainda, né? Mas ela tá vivendo. Ela agora fez 1 ano e ela não desistiu de viver. Não desistiu de viver. E sabe o que as pessoas falam? Às vezes vem ela rindo, fala assim, nossa, você já está rindo? Aí um dia ela respondeu para uma pessoa, sim, porque a minha vida, eu estou viva, meu marido morreu, já chorei muito, tem dias que eu também choro, você não me veio chorando, mas eu preciso olhar, eu preciso ter olhos bons. E é impressionante porque essa pessoa que fez esse comentário infeliz, né, o que ela tá pensando? Que ela tinha que se enterrar lá junto com ele? Não, é assim, entendeu? Ó. Essa pessoa que tem que ficar de cama 3 anos, vestindo preto. Aí ela chega perto de você, ela só chora, a pessoa fica até pesada, uma energia pesada. Não, Deus me livre, aí é assim, gente. mas se ela tivesse em casa, de depressão, na cama, sem comer, sem tomar banho, desesperada, todo mundo ia falar assim, meu Deus, já tem 1 ano. Vai, né, e se aí, reinventa. minha filha, vambora, bora, a vida mudou, bora. É verdade. Vai. Então é assim, esse é o ser humano é muito doido. Mas o que eu quero falar aqui para você, né, que está assistindo a nossa aula, é cuidado com os teus olhos, né? Deus vai permitir situações na sua vida que você vai perder. Deus vai permitir situações na nossa vida que nós vamos passar dificuldade. Se os teus olhos forem maus naquele momento, tudo será mal, tudo será trevas. Mas se os teus olhos forem bons naquela situação, tudo será luz. Então, quer dizer que então você tem que pensar o seguinte, eu vou fazer de tudo para ser sempre tudo muito bom, para dar sempre tudo certo, para tudo correr bem. Mas se no meio do caminho aparecer crises, aparecer dificuldades, aparecer situações difíceis que eu vou ter que lidar, os meus olhos precisam ser bons. Eu estava falando na aula, eu contei a história de uma mulher que ela era uma empresária, 40 anos, e ela tinha uma expectativa muito grande de ser promovida a diretora do setor. E aí, só que ela tinha um relacionamento muito difícil com a chefe. Ela tinha uma dificuldade muito grande com a autoridade feminina, de mulher. E aí, na seleção, ela não foi escolhida, e ela não conseguiu, ela não reagiu bem, ela pediu demissão.
Ixi. E ela trabalhava lá há mais de 18 anos já nessa empresa. E ela já com 40 anos, né? E ela falou, não, não quero. E ela empombou e saiu fora. Só que ela foi fazer terapia e ela descobriu que essa dificuldade feminina que ela tinha de autoridade vinha com a mãe. Da casa dela. Da casa dela. Então ela tinha isso. algo mal resolvido com a mãe dela. E naquele momento, quando ela perdeu a oportunidade de ser promovida, os olhos dela foram maus. E ela jogou tudo pro alto. Meu Deus, que forte isso. E aí ela perdeu a promoção e quando ela não soube lidar, e aí ela pediu demissão, e ela, assim, lógico, eu acho que ela, a pessoa que eu lembro que a pessoa que conseguiu o cargo era a pessoa com que estava abaixo dela, tipo, era subordinada dela. E ela falou, eu não vou dar conta de ver a fulana mandando em mim. Mas naquele momento ela tinha que ter falado assim, tá, calma, vamos lá. Eu preciso do emprego, eu lutei para estar aqui, eu conquistei, são 18 anos, deixa eu aprender, né? Eu vou pedir um feedback para minha diretora. Para minha chefe, né? Para minha chefe. Por que eu não consegui a promoção? Para que eu, na próxima oportunidade... Não perca, né, de novo. Eu não perca. Que na próxima oportunidade eu conquiste a promoção. Mas ela não deu conta. Então, muitas pessoas, quando estão passando por um momento assim de crise, por isso que a gente fala, né, na crise não tome decisões. Nossa, se eu for contar para vocês, esses dias eu estava conversando com o Lucas, e ele já passou algumas crises, nós já passamos, eu já passei, mas algumas crises pessoais dele. E eu estava falando, meu Deus, se ele tivesse tomado algumas decisões no momento de crise, eu não estaria casada com ele hoje. Com certeza. Com certeza, nosso casamento já tinha acabado. Porque se ele tivesse tomado a decisão, qualquer decisão no momento de crise, porque ele teve os momentos de crise, e quando eu tenho os meus momentos de crise, quando eu olho para ele e eu não vejo eu olho para ele e falo assim, por que eu casei? Meu Deus, eu fui louca. Ele é muito diferente de mim. Porque tem dia que você olha pro seu marido, pro seu cônjuge, e você olha, você não sente nada. Você fala, você tá com raiva porque as coisas deram errado e nada foi do seu jeito. E aí, se os teus olhos forem mal naquele momento, você começa a achar que ele não é mais a pessoa certa para você. Só que aí o que acontece, Liz? As pessoas separam, as pessoas tomam uma decisão e realmente começam um novo relacionamento, casa de novo. Só que elas não estão entendendo que no novo relacionamento, no novo casamento, vai passar pela mesma situação. Exatamente. Porque o problema não é a pessoa, é ela. O ciclo ele vai se repetir, né? Então, assim... É triste, gente, mas é verdade. Esse é o ciclo da vida. É verdade. Enquanto você não aprender com aquela situação, ela vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, durante quanto tempo for. Pessoas que não conseguem cuidar da saúde. Pessoas que têm problemas de pulmão, diabéticos, né? A vida inteira. Diabetes 2, que é adquirida, não é que você nasce. A diabetes 2... E aí o médico falando, olha, se você não mudar a sua alimentação, se você não mudar, quando você ficar velho, aí a pessoa chega nos 60 anos, já se torna, né, começa a ficar mais velha, 70 anos ela começa a ter problema nos olhos, fica cega. Ixi, é uma decorrência Mas, de coisa ruim. Aí a diabetes... Um abismo puxando o outro. Exatamente. Aí ela vira e fala assim, eu devia ter cuidado. Aí ela entra numa crise louca, dizendo que o mundo foi injusto. Não, o mundo não é injusto. Ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão. Naquele momento que o médico falou, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação, você não pode doce, você é diabético, isso. Ela não teve os olhos bons. Os olhos dela eram maus. Então, a vida, ela é de momentos bons e ruins. Então quer dizer que você está me falando que quando os momentos ruins, eu também tenho que ter, nos momentos ruins, os meus olhos têm que ser bons? Isso. Exatamente. Eu não estou falando que vai ser fácil, e eu não estou dizendo que você vai conseguir de primeira, mas eu estou dizendo que você tem que ter isso na sua mente. Que nos momentos difíceis, qualquer que seja, os teus olhos precisam ser bons. E aprender a não tomar uma decisão ruim no momento difícil.
né? E isso vai depender, lógico, da ótica, né, Bispa? Perfeito. Porque é interessante a gente pensar sobre essa questão, porque meio que fazendo um resumo disso tudo que a Bispa falou, gente, vão ter momentos bons e momentos ruins, mas o que vai decidir a sua vida não é o momento lá de fora, é como você enxerga esse momento. Porque, inclusive, nos momentos ruins, a gente tem a oportunidade de crescer, né? Então, eu vendo essa situação, por exemplo, dessa moça que poderia ter tido, poderia ter continuado, a pessoa que estava abaixo dela foi promovida e ela não foi, né? Ela perdeu a oportunidade. Ela perdeu uma grande oportunidade. E eu acho interessante isso, porque muitas vezes a nossa ótica, ela tá para a para ali com o nosso orgulho. Entendeu, Bispo? E é o que eu consigo perceber, porque muitas vezes a gente não quer perder por causa do orgulho. Né? O orgulho precede, a Bíblia diz, né? O orgulho precede a queda. Exatamente. Mas o que Deus faz com o orgulhoso? Quebra no meio, sabe? Então, é isso que a gente precisa entender. Poxa, será que meu orgulho está dominando os meus olhos? Né? Porque se o meu orgulho estiver dominando os meus olhos e os meus olhos forem maus, aí que ferrou, foi tudo de uma vez, né? Mas, peraí, se ela não tivesse tomado uma decisão baseada no orgulho dela, ela tinha segurado a onda, ia ver como é que ela ia reagir, e lá na frente, com a cabeça fria, ela realmente teria tomado a melhor decisão, de ficar ou não no emprego, né? Mas muitas vezes nesse ímpeto, sabe, desse orgulho, dessa coisa que muitas vezes invade, toma conta da gente, a gente toma as piores decisões, né? E é assim, o ser humano tem uma coisa assim de eu estou sendo humilhado, por que isso está acontecendo comigo? Não me valorizam. Não me valorizam. E às vezes é uma situação totalmente profissional. E às técnica, vezes precisava ser daquele jeito. Então, tenha os olhos bons. Interessante que eu era muito negativa e o Lucas me ajudou muito, porque todas as vezes que tem algo muito ruim, que acontece uma coisa muito ruim, ele vem com os olhos bons naquela situação e fala assim, veja dessa ótica. Meu filho mais velho chega muito para ele e fala, pai, olha isso, não sei o quê, desesperado. Aí ele fala assim, Davi, vem cá. Vamos olhar por outra ótica? E aí ele põe os olhos bons. Perfeito. Desfoca do ruim. Aí meu filho para. Pensa. Não, aí fala assim, não pai, não é isso. Davi, dá o benefício da dúvida. Pensa que é. E aí, olha só, isso é tão forte que eu várias vezes ele se acalma. Aí ele respira fundo. Aí ele consegue tomar uma decisão não no ímpeto, não no emocional. Perfeito. E aí passa e ele consegue. Ele podia ter perdido várias oportunidades, porque ele com o emocional, ia botar os olhos maus. Por isso que eu falo, nós precisamos de alguém, você precisa de alguém de fora que vai te ajudar com os olhos, a olhar com os olhos bons. Amém. Isso, gente, é muito importante. Se você não tem, Deus vai te dar a pessoa. Começa a pedir para Deus. Que seja um pastor, um líder, que seja o seu mentor. Alguém que você possa abrir seu coração, né? Mais, Liz, alguém que vai te ajudar a ter os olhos bons. Exatamente, porque não porque é se só você abrir pegar o uma coração. pessoa Verdade, tem razão. que vai botar os olhos mal, aí você tá lascado. Porque se eu tivesse casado com um cara que de tudo, eu já sou muito impulsiva, eu já sou emocional, e eu também tinha uma tendência de ser vítima, de ser perseguida, de ser injustiçada, e eu casasse com um cara que falasse, tá vendo, é verdade, fulano, eu tava lascada. Ixi, eu ia ter problema com a minha família, eu ia ter problema com Deus e o mundo, eu ia ter problema com meus filhos, eu ia ter problema com os meus discípulos, eu ia ter problema com a vida, eu ia ser a pessoa amargurada. Mas como Deus foi tão bom comigo, eu tenho o Lucas, eu tenho minha terapeuta, eu tenho os meus líderes, que sempre, mas eu me aproximei de pessoas que me trazem para os olhos bons. Amém. Isso é importante. Não é só a questão de abrir o coração, porque às vezes você vai abrir o coração com uma pessoa que é, sei lá, seu melhor amigo e ele vai te dar o pior conselho da vida, né? Perfeito. Então, realmente, tem que ser uma pessoa que vai te fazer crescer, né? Uma pessoa que vai trazer uma nova ótica para a sua vida. Isso aí, cuidado com isso. É uma pessoa que vai fazer você crescer. Legal. Cuidado com quem você tem, né? Aberto seu coração. Porque se essa pessoa não tem, se ela pegar e colocar os teus olhos, fazer com que os teus olhos sejam maus, aí você está perdido. E aí o que vai acontecer? A vida é feita de perdas. É perder para ganhar. E todas as vezes que você perde, se você colocar na perda os olhos bons, você vai tirar uma lição.
daquela situação. Verdade. Quando você planta uma semente, você perdeu aquela semente, ela não está mais na sua mão. Mas lá na frente ela vai trazer uma colheita poderosa, né? E você vai entender, calma, não era a hora. Se eu tivesse colocado, se tivesse dado fruto, né, aquela semente, eu não ia saber cuidar do fruto, o fruto ia cair antes da hora do pé, entendeu? Eu ia sufocar, eu não ia conseguir. Então, Deus sabe o que faz. Verdade. Agora, a questão é nós aceitarmos e entendermos que isso foi o melhor. Então, os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Perfeito. É exatamente isso. Muito top. Gente, isso é forte, né? Eita, gente. Que desafio crescer, que desafio ser antifrágil. Eita. Ô, Bispo, só esse último ponto para a gente poder finalizar, que eu anotei, que eu acho que é bem interessante a gente conversar, né? Onde eu errei, como que eu consigo aprender? Por exemplo, beleza, tive um erro, tive uma decisão errada, não é o fim do mundo. Perfeito. Eu posso dar a volta por cima? Como que eu aprendo com o meu erro? Porque muitas vezes a gente gosta de aprender com o erro dos outros, né? A senhora já compartilhou, eu também, várias experiências nossas que deram certo, que deram errado, ok. Mas e quando eu erro? Porque muitas vezes a gente tem a tendência, poxa, eu errei, e agora... Se torna vítima. Para você acertar com os teus... Aprender com os seus erros, você não pode se tornar vítima. Opa, olha aí, ó, tá? Primeiro ponto, importantíssimo. Se você se tornar vítima, você não vai aprender, porque ele é vítima, ele não aprende nada. E você precisa de um espelho. Olha. Quando você se enxerga igual o extrato bancário, você precisa olhar o extrato bancário para você poder parar de gastar? Se você olhar para o seu extrato bancário todos os dias e ficar, vamos lá, cartão de crédito. Ai, gente. Se você não tiver controle do seu cartão de crédito semanal... É verdade. Né? Vira um buraco gastei negro. isso. Não, eu vou esperar a fatura fechar para saber. Você vai chegar no final do mês, você vai ter uma conta para pagar que você não se programou. É espelho. Então, você precisa autocrítica. E aí, é muito difícil você conseguir fazer para você sozinha. Por isso que vem a questão da terceira pessoa, né? Da segunda pessoa. Legal. Né? Você aceitar críticas, você ouvir críticas. Né? Quem é a pessoa? E ter a pessoa certa para poder dar um feedback para você. Porque existe a maneira certa de criticar. Porque tem pessoas que vão dar feedback de crítica e que só machuca. tudo. Agora eu vou aproveitar, eu vou... Não precisa ser assim. Sabe? Nossa, tô lembrando aqui algumas situações de que eu precisava de um feedback... E as pessoas que foram me dar feedback, elas tinham a oportunidade de me machucar, de me ofender, de me cutucar. E todas as vezes que eu cresci foram quando as pessoas que foram me dar feedback, elas fizeram feedback no amor. Elas deram feedback para mim com muito carinho, com muito amor. E naquele momento eu me senti tão acolhida, tão amada, que eu fui refletir. Porque se você recebe um feedback assim na pancada, você fecha o coração na hora, feedback né? com ofensa, feedback com picuinha, né? As pessoas que elas vão cutucando, aí não é legal. A pessoa fecha o coração e fala assim, não, vou ficar assim mesmo, tá tudo certo, né? Então, perfeito. Então, não ser vítima e realmente você ter um espelho, você conseguir olhar para aquilo, contemplar aquilo e ter uma pessoa que realmente vai te trazer esse retorno, né? E muitas vezes é você... não ter medo de errar de novo, né? Nossa, excelente. Não ter medo de errar de novo. Como é que um atleta, ele chega na perfeição? Tentando. Então, se você... É um exercício, né? Se você teve o feedback, você ajustou a rota, não ter medo de tentar de novo. Porque muitas pessoas falam assim, não, eu errei, aí reprime. Ah, não, eu não vou tentar de novo. E se você não tentar de novo, pode ser que você erre. Não tem como, uma hora você vai acertar. Então, é persistência. Legal. Persistir, permanecer. Perfeito. Olha aí, viu, gente? Então, pérolas maravilhosas, né, que foram compartilhadas hoje nessa nossa aula. E, olha, eu espero de coração que realmente você possa olhar para a sua vida, né, e olhar para esse espelho e que você possa realmente entender, gente, nós não somos perfeitas e a gente nunca vai ser, né, essa é a grande verdade, nunca seremos perfeitas, mas a gente, né, ser essa mulher antifrágil é exatamente a cada dia você ser melhor, né, a cada dia você trabalhar esses pontos fracos para que a gente possa crescer e ser melhor a cada dia, né, ser mais fortes, Isso né? mesmo.
E é um desafio, mas é possível, né? Não desista, você que está passando uma situação difícil na sua vida, persista. Assista essas aulas, mande para alguém. Nós temos tanto material disponível no YouTube para você, gratuito, para você assistir e reassistir, e assistir novamente, até você conquistar, né, a plenitude. E para fechar aqui o nosso bate-papo, vou convidar mais uma vez você que não me segue, que não inscreveu ainda no canal do YouTube, você se inscrever, e quem não me segue no Instagram, me seguir, Priscila Rodovalho Cunha, tem muito conteúdo legal para você, tá bom? Fechou. Então, tchau, gente. Tchau, Fica Deus com abençoe, Deus. mulheres antifrágeis.